Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 26. Eram cerca de 6 horas da tarde quando Sally terminou de cozinhar. Ela trouxe a comida para a mesa de jantar e gritou baixinho para David: "Podemos comer agora." David fechou o livro e usou-se para lavar as mãos. Quando David se dirigia, Sally notou que o gato preto estava sentado em cima do cachorrinho no sofá, prendendo-o e impedindo de se mexer. O cachorrinho choramingava impotente sob o peso do gato preto. Sally exclamou surpresa: "Coca, você não pode intimidar os outros." Ela rapidamente se mudou e falou o gato preto, e o gato preto abandonou o rabo, caminhou levemente até a perna de David e olhou provocativamente para o cachorrinho preto. O cachorrinho preto soltou um choro lamentável, mas não se atreveu a fazer muito barulho. Sally disse a David, impotente: "Talvez eu deveria se manter a Coca-Cola longe. Parece ser hostil com seu cachorro." David respondeu casualmente: "Tudo bem, deixe-o jogar." O cachorrinho preto é um cachorro mutante bastante durão, então uma surra não vai incomodá-lo. Além disso, os golpes do gato preto não eram pesados. David se perguntou se o cachorrinho preto entendia suas palavras, pois lançou-lhe um olhar ressentido. Depois de lavar as mãos, David e Sally sentaram-se à mesa de jantar. Sally apresentou os pratos que havia preparado, dizendo: "Fiz pimentões verdes fritos com carne de porco, carne picada com berinjela, aipo frito com carne e uma sopa de almôndega." David olhou para os 3 pratos e a sopa na mesa. Eram todos os pratos caseiros e pareciam bons. Ele pegou um pedaço de carne, experimentou e sua expressão mudou. Sally olhou para ele nervosa e ansiosamente perguntou: "Qual é o gosto?" David chorou em silêncio por um momento e disse: "Bem, há espaço para melhorias." O rosto de Sally ficou um pouco envergonhado, e ela também pegou um pedaço de carne para prová-lo. A expressão dela também mudou. Parece um pouco salgado demais." "Bem, não só um pouco, está salgado demais." Sally largou os pauzinhos e beliscou levemente a ponta de suas roupas, sentindo-se envergonhada. Ela não cozinhava há muito tempo. Normalmente, ela tinha uma agenda lotada com sua carreira e quase sempre comia fora. "Sinto muito, já faz um tempo que não cozinho. É um desperdício de ingredientes." O tom de Sally estava cheio de culpa. Ela também sabia que, nessa fase, toda a comida era preciosa. Com zumbis vagando do lado de fora, essa catástrofe pode não acabar tão cedo. O aviso oficial de emergência também exortou todos a economizar comida e água. Ela se sentiu nervosa, enterrou a cabeça e não ousou olhar nos olhos de David. Mas, para sua surpresa, David não ficou com raiva. "Está tudo bem, não se apresse. Vamos jantar outra coisa esta noite." David tinha muita comida guardada em seu depósito. Como ele já havia decidido deixar Sally ficar com ele, não importava se ela perdesse alguns ingredientes para melhorar suas habilidades culinárias. Sally olhou para David incrédula, como se não pudesse acreditar que essas 3 palavras, "leve o seu tempo", vieram de alguém como David. Ele não mostrou nenhuma insatisfação ou reclamação sobre ela ter causado uma mesa de comida. Ele até parecia gentil. Ela não conseguiu conciliar o frio e implacável David do supermercado com a pessoa à sua frente. David empurrou para o lado os pratos que Sally preparou e tirou alguns pratos já preparados de seu depósito. Havia carne de porco-dompo, pato a Pequim, peixe vinagrete do Lago Oeste e uma panela de canja de galinha cozida com castanhas. Os pratos não eram apenas visualmente atraentes e perfumados, mas também fumegantes, como se tivessem acabado de sair da panela. Sally ficou surpresa.
David pegou uma garrafa de um bom vinho tinto e perguntou a Sally, você quer beber vinho ou outra coisa? Sally hesitou e respondeu, qualquer um está bem. David entregou a ela uma garrafa de suco e disse, então tome um pouco de suco, é mais saudável. Acho que você deveria dar uma olhada. Depois de um dia agitado, David estava com muita fome e começou a saborear a deliciosa comida na mesa. Vendo que Sally não tocava em seus pauzinhos, ele perguntou curiosamente, o que há de errado? Não combina com o seu gosto? Inesperadamente, os olhos de Sally ficaram vermelhos de repente. Obrigado, David. Você foi tão gentil comigo. Davi ficou sem palavras. Era a síndrome de Estocolmo? Vamos comer. Sim. Angus quebrou a porta antifurto do quarto e a bloqueou com um armário. Ele também colocou uma garrafa de vidro de cabeça para baixo no armário como um alarme improvisado. Se alguém empurrasse a porta, a queda da garrafa serviria de alerta. Nesse momento, o estômago de Angus estava roncando e ele estava extremamente frustrado. Ele e Zoe procuraram pela sala, mas não conseguiram encontrar comida. Parecia que o dono desta casa não morava aqui regularmente. A geladeira estava vazia e os móveis cobertos de poeira devido a uma longa queda de energia. Ambos não haviam comido muito o dia todo e agora estavam com muita fome. Zoe pensou por um momento e perguntou timidamente, David e os outros devem comer. Devo ir e perguntar a eles? Angus franziu o senho. Cale a boca. Eu não suporto perder a cara. Se você quiser ir, vá sozinho e não se preocupe em voltar para me encontrar. Zoe sentiu-se injustiçada em seu coração. Ela abriu a boca para dizer algo, mas vendo a expressão sombria de Angus, ela finalmente permaneceu em silêncio. Angus andou de um lado para o outro na sala, pensando um pouco, e então abriu a porta. Ele cautelosamente olhou em volta para se certificar de que não havia zumbis no corredor. Ele caminhou até a porta do outro lado de seu quarto e bateu. Alguém aí? Se não houver ninguém, eu vou entrar. Sem resposta, Angus pegou um martelo, pronto para arrombar. Inesperadamente, a voz de um homem de meia idade veio de dentro da porta. Não, não, alguém está aqui. Não faça nada precipitado, ou eu chamo a polícia. O homem parecia nervoso. Aparentemente, o homem do outro lado da porta estava ciente da façanha de quebrar e entrar de Angus e estava bastante cauteloso com ele. Ao ouvir a voz, Angus instantaneamente sentiu raiva. Droga, que azar! Ele olhou para a escada e hesitou em ir a outros andares para procurar. Mas ele temia que houvesse zumbis em outros andares. Já estava escuro lá fora e o corredor estava equipado com luzes de sensor de movimento. As luzes permaneceram acesas por um curto período e precisavam de som para serem ativadas. Era possível que fazer barulho atraísse zumbis. Embora Angus fosse imprudente, ele não havia atingido o nível de destemor. Droga, esqueça. Vamos conversar sobre isso amanhã. Angus, carregando o martelo, voltou desanimado para seu próprio quarto. Depois de trancar a porta novamente, Angus jogou o martelo para o lado, sentindo uma raiva inominável queimando dentro dele. Ele agarrou Zoe e a ergueu horizontalmente, levando-a para o quarto e jogando-a na cama. Ele imobilizou Zoe com força, mas em sua mente imaginou o rosto de Sally. O rosto primorosamente belo de Sally e a figura perfeitamente proporcionada, cada carranca e sorriso pareciam possuir um imenso encanto que permanecia em sua mente. Mas logo, ele pensou em David. O mero pensamento de David estar com Sally acendeu uma raiva incontrolável no coração de Angus. Eu me pergunto o que os dois estão fazendo agora. A raiva de Angus ficou mais forte. Ele agarrou o pescoço de Zoe com uma mão, pressionando-a com força debaixo dele, e arrancou suas roupas com a outra mão. Ei, seja gentil. Zoe se sentiu incomodada com seu tratamento rude, mas vendo a expressão sombria de Angus, ela não disse mais nada. Capítulo 27. Ah, querida, nossa churrascaria que garantiu tanto para abrir acabou,
E ainda nem terminamos de pagar o empréstimo, disse Sophie, segurando uma tigela fumegante de macarrão instantâneo, os olhos cheios de melancolia. Arnold sentou-se em frente a ela, também segurando uma tigela de macarrão, e sorriu impotente. Você ainda está pensando na churrascaria? Acabou, deixe pra lá. Pelo menos ainda estamos vivos e não precisamos mais nos preocupar em pagar o empréstimo. De repente, curiosa, Sophie perguntou, por que você acha que David nos ajudou assim? Ele não é nosso parente, ele poderia realmente ter vindo apenas para pegar um pouco de molho barbecue? Arnold também caiu em contemplação. Não tenho certeza. Ele realmente não acreditava que David correria um risco tão grande apenas para obter molho barbecue. Mas eles só encontraram David uma vez, e pareciam ameaçados de que ele viesse especificamente para resgatá-los. Mas uma coisa é certa, David é definitivamente uma boa pessoa, mesmo que parece frio na superfície, continuou Arnold. Percebemos pela maneira como ele nos ajudou na churrascaria. Poucas pessoas se envolveram voluntariamente nesse tipo de problema. Sophie assumiu com a cabeça. Arnold continuou, devemos recompensá-lo adequadamente. Se não fosse por ele, não saberíamos quanto tempo ficaríamos presos lá. Não sobrava muita comida no armazém de Arnold, com 4 pessoas para alimentar, duraria no máximo 5 ou 6 dias. Nesse momento, eles olharam para a sala cheia de montanhas de comida e sentiram uma forte sensação de segurança. Ambos ficaram gratos por terem escolhido seguir David. Por volta das 9 horas da noite, David estava na janela, olhando para a cidade sem vida. Esta noite, para a cidade de SJ, ainda foi uma noite sem dormir, como antes. Só que desta vez, chamas imponentes substituíram as luzes de neon, e as ruas estavam cheias de membros desmembrados e sangue em vez de veículos movidos e mudados. Sangue cobria toda a cidade e as ruas estavam silenciosas, exceto pelos rosnados baixos de zumbis errantes. David viu vários arranha-céus iluminados com luzes esporádicas. Ele sabia que eles eram os sobreviventes solitários e indefesos. Eles estavam presos em suas próprias casas, esperando por um resgate oficial que não sabia quando viria. Em sua vida passada, David estava em uma situação semelhante, acreditando que poderia esperar pelo resgate em casa. Mas depois ele ouviu que comida era mais fácil no início do apocalipse e se tornou cada vez mais difícil com o passar do tempo. Os zumbis continuam evoluindo e várias criaturas mutantes aterrorizantes esperam a aparecer. Criaturas mutantes eram ainda mais assustadoras do que zumbis. Pelo menos a evolução dos zumbis pode ser observada, mas as criaturas mutantes podem sofrer alterações em vários locais. David tinha visto um enorme tamanho de um tanque que poderia liberar correntes elétricas poderosas e mortais. Ele também tinha visto uma borboleta, do tamanho do pico de uma montanha, voando no céu, lançando uma sombra como um pássaro mítico. Criaturas mutantes apareceram depois dos zumbis, mas representavam uma ameaça muito maior para os humanos. David, arrumei a cama para você, a voz de Sally veio de trás de David. A casa de Sally era um apartamento de 3 quartos. Ela tinha seu próprio quarto e outro quarto foi convertido em escritório. O quarto restante geralmente estava vazio, usado apenas ocasionalmente pelos pais de Sally. Então Sally ofereceu o quarto vazio a David, completo com roupa de cama e lençóis novos. Obrigado, David respondeu com um grunhido. Você deveria descansar. Sally caminhou até David, ficando perto dele. David podia sentir um leve cheiro vindo dela. O que você está olhando? Sally perguntou curiosamente. Acho que você deveria dar uma olhada. David estava prestes a responder quando viu um clarão vermelho no céu. Está acontecendo, sussurrou David. Seguindo o olhar de David, Sally viu que o céu de repente ficou vermelho assustador. Acima das nuvens escuras, parecia que os portões do inferno haviam se aberto, preenchendo todo o céu com uma tonalidade carmesim. O céu fluiu com um leve brilho vermelho, como se os olhos do Green Reaper estivessem supervisionando toda a terra.
A boca de Sally estava aberta enquanto ela olhava fixamente para a cena diante dela. David havia testemunhado essa cena uma vez em sua vida passada. A aparência deste céu vermelho sangue marcou o despertar do primeiro lote de sobrenaturais. Depois de um tempo, Sally saiu de seu estado de choque. David, você sabe como esse desastre aconteceu? Li online que parece ser um vazamento viral. David balançou a cabeça. Eu também não sei, ele realmente não sabia. Era certo que havia um vírus misterioso dentro dos zumbis que poderia ser transmitido. Mas se esse desastre foi causado exclusivamente pelo vírus, como explicar a estranha luz vermelha no céu? E os vários super-humanos com habilidades diferentes? Após a chegada do apocalipse, cientistas de todo o mundo, protegidos em suas instalações, pesquisaram incansavelmente zumbis e super-humanos. Eles queriam desvendar os segredos do vírus e entender os princípios por trás da constante evolução de super-humanos e zumbis. Infelizmente, até o renascimento de David, ele não ouviu nenhuma notícia sobre o progresso de suas pesquisas. Obviamente, com o atual nível de tecnologia humana, os mistérios permaneceram impenetráveis. No entanto, o Davi de sua vida passada não se importava muito com essas coisas. Tudo o que ele queria era sobreviver, ele não tinha energia para refletir sobre tais assuntos. Porém, nesta vida, após resolver a questão da sobrevivência, a curiosidade de David sobre a causa da catástrofe cresceu. Ele olhou para o relógio, eram 21h01. Mesmo depois que a luz vermelha apareceu, ele ainda não sentia nenhuma sensação em seu corpo. Será que mesmo com a poção genética, eu não consigo despertar meus poderes? Não deveria ser tão azarado, certo? David ainda se sentia um pouco incerto. O sistema descrevia a poção genética como aumentando a probabilidade de despertar poderes, não como um sucesso garantido. Assim como David estava se sentindo ansioso, de repente, seu cérebro foi atingido por uma dor aguda e intensa. Parecia que 1000 agulhas estavam perfurando sua mente, transformando seu cérebro em mingau. A dor superou em muitas expectativas de David. Mesmo com sua resistência, ele não pôde deixar de soltar um gemido abafado, segurando a cabeça em agonia. David, o que há de errado? Sally rapidamente apoiou David, seu rosto cheio de pânico. Não me assuste, David. Espere, vou chamar uma ambulância para você. Assim que as palavras saíram de sua boca, Sally percebeu que não havia mais ambulâncias. Sally entrou em pânico, sem saber o que fazer. Estou bem. David se forçou a suportar a dor, tentando tranquilizar Sally. Mas, no segundo seguinte, Sally de repente soltou um grito. Ela se agachou no chão, segurando a cabeça, com uma expressão de dor intensa. Capítulo 28. Minha cabeça dói. Sally expressou de dor, sua expressão cheia de agonia, e ela até desmaiou de dor. Enquanto isso, David já havia se recuperado da dor, que vinha e passava rapidamente. David olhou para Sally que havia desmaiado e ficou inicialmente atordoada, mas logo uma expressão de alegria apareceu em seu rosto. Sally também era uma Esper? A probabilidade de uma pessoa comum se tornar um Esper não era muito alta. Mesmo os Espers mais comuns recebiam cuidados especiais em qualquer base. Cada Esper tinha potencial para crescimento infinito e era uma força-chave na luta contra zumbis e criaturas mutantes. Inesperadamente, Sally acabou se tornando uma Esper em potencial. David relembrou cuidadosamente sua vida anterior. Na época do surto do vírus, ele ficou preso em sua casa por um tempo. Mas ele nunca viu Sally, que morava em frente a ele, nem ouviu falar de alguém despertando como Esper na vizinhança. Então, na vida anterior, Sally infelizmente morreu no início do apocalipse, certo? David lembrou-se de ter conhecido Sally no supermercado durante o surto do vírus. Então, provavelmente, ela está morta no começo. Naquela época, todos no supermercado queriam fugir, causando congestionamento e tumulto na entrada, e poucos conseguem sair. David concentrou sua atenção em si mesmo.
Quando a dor em seu cérebro, ele sentiu uma corrente quente subindo de seus ombros. Essa corrente quente se cobre por seu corpo, fazendo-o sentir como se tivesse acabado de tomar um banho quente. Neste momento, seu corpo também tinha um poder misterioso. Esse poder espreitava em cada canto de seu corpo, e David podia senti-lo claramente e manipulá-lo. David condensou esse poder na ponta dos dedos, e uma pequena área acima dos dedos parecia distorcida, como se a própria luz tivesse sido distorcida. É o poder do espaço. Davi ficou surpreso. Ele nunca esperou se tornar um Esper espacialmente raro. De um modo geral, o tipo de Esper que alguém despertou foi determinado por seu próprio potencial. Será porque eu tenho um enorme espaço de armazenamento que despertei a habilidade espacial? Habilidades espaciais de Esper podem ser consideradas uma das mais raras entre todos os Espers. As habilidades espaciais não tinham apenas um tremendo poder destrutivo, mas também excelentes capacidades de sobrevivência. A capacidade de teletransporte dos Espers espaciais os tornava indescritíveis e os oponentes podiam tocá-los. Espers espaciais também estavam entre os poucos que não tinham medo de hordas gigantes de zumbis. Além disso, o poder destrutivo dos Espers espaciais está classificado entre os melhores em todas as habilidades de Esper. David ouviu falar de um espírito espacial que criou um buraco negro em miniatura e matou milhares de zumbis com um único golpe. Se houvesse alguma falta de espaço, seria que eles eram relativamente fracos nos planos iniciais. Em vários aspectos, os Espers espaciais no estágio inicial eram mais fracos do que outros tipos de Espers. David abriu a janela, condensou a energia espacial em sua mão e depois a comprimiu e condensou continuamente, conversando-a em uma lâmina incrivelmente aguçada. Esta era a única habilidade que David dominava atualmente, a lâmina do espaço. E por muito tempo, essa seria sua única habilidade. Ao contrário de outros tipos de Espers, que podem compreender várias habilidades no primeiro nível, ou obter cristais de mutação de zumbis e criaturas do mesmo tipo para absorver e potencialmente aprender suas habilidades. Os Espers espaciais em estágio inicial só podem compreender uma habilidade para cada nível. Quanto ao aprendizado de habilidades por meio de cristais de mutação espacial, sem mencionar que criaturas espaciais e mutações eram extremamente raras, cada uma também era uma existência incrivelmente poderosa. Mesmo que não consigam derrotar os humanos, eles ainda podem usar suas próprias habilidades para escapar. Eles não são tão fáceis de matar. Sob o controle mental de David, a lâmina espacial deslizou para fora e deslizou em linha reta, abrindo uma abertura no dossel do lado de fora da janela. Quando a lâmina espacial pousou no dossel de liga, ela o cortou sem esforço, como se não encontrasse nenhuma resistência. No entanto, depois de voar por cerca de 10 metros, a energia da lâmina espacial se esgotou e ela desapareceu sem deixar vestígios. Este nível de poder destrutivo é aceitável, David assentiu. Afinal, era uma habilidade espacial e seu poder de matar era bastante impressionante. No entanto, o alcance do ataque é muito pequeno, apenas cerca de 10 metros. Além disso, a lâmina espacial possui um alcance de ataque muito limitado, aproximadamente do tamanho de uma foice, exigindo um alto nível de precisão. Depois de liberar a lâmina espacial, David sentiu uma parte de sua energia sendo drenada. Ele estimou que poderia liberar a lâmina espacial cerca de 10 vezes mais antes que sua energia se esgotasse completamente. Parece que o consumo de energia da lâmina espacial é excepcionalmente alto. Acho que você deveria dar uma olhada. No entanto, David não estava preocupado. Afinal, o potencial do estágio avançado das habilidades espaciais é infinitamente poderoso e amplamente reconhecido como uma das habilidades mais fortes. Com o aprimoramento da poção genética que ele tomou, sua própria força ultrapassou em muito a das pessoas comuns. Agora, com a adição de sua habilidade, ele era ainda mais formidável. David olhou para Sally, que já havia acordado, com um rastro de lágrimas nos cantos dos olhos. O que aconteceu comigo agora? Sally tocou a cabeça e percebeu que a dor havia passado. David perguntou, que tal?
Você sentiu uma energia estranha dentro de você. Uma energia estranha? Sinto um pouco de calor na parte inferior do meu abdômen, respondeu Sally. Sally estendeu a mão e uma pequena faísca elétrica apareceu de repente em sua mão, assustando-a. Assustada, ela apertou sua mão, e a faísca elétrica voou fora de controle. Coincidentemente, pousou em David. Ele se contraiu e instantaneamente sentiu uma onda de eletricidade. Felizmente, foi apenas uma pequena faísca elétrica com potência média, e seu físico forte o impediu de se machucar. Ah, me desculpe, eu não queria. Sally entrou em pânico e rapidamente se desculpou. Estou bem, parece que você tem uma habilidade baseada em eletricidade, o que é impressionante. Você está bem? A expressão de David era um tanto impotente. Uma habilidade. Sally ficou intrigada. Ela estendeu a mão e a faísca elétrica apareceu novamente, crepitando. David estava de bom humor, ele havia achado ouro. As habilidades baseadas em eletricidade eram extremamente poderosas, com as habilidades iniciais e tardias entre as mais fortes em termos de poder de ataque e alcance. O olhar de David para Sally tornou-se cada vez mais satisfeito. Ele não esperava que, ao trazer Sally impulsivamente, ele ganhasse um usuário de habilidade. Logo, quando Arnold despertasse, sua equipe teria 3 usuários de habilidades. Com 3 usuários de habilidade, eles seriam mais do que suficientes para proteger uma base de sobrevivência de tamanho médio. Depois de explicar tudo para Sally, David a instruiu a não mostrar sua habilidade na frente de outras pessoas por enquanto e a mantinha-la confidencial. Sally concordou em compreender. Capítulo 29. Tarde da noite, David estava deitado na cama, segurando um livro nas mãos, lendo em silêncio. Sally era uma leitora ávida e a casa deles tinha uma coleção de muitos livros, o que era uma boa maneira de passar o tempo. Embora a internet ainda estivesse funcionando, David não queria ficar online. A internet estava atualmente inundada com pedidos de socorro e relatórios sobre desastres de zumbis acontecendo em todo lugar. Como alguém que havia renascido, David não estava interessado nesta informação. Ele tinha muito mais conhecimento do que uma pessoa média. Enquanto isso, David começou a se sentir um pouco cansado. Ele fechou o livro, colocou-o de lado e se preparou para dormir. Devo encontrar algum tempo para colher alguns cristais mutantes enquanto a recompensa de armazenamento ainda é multiplicada por 100.000, planejou David. Seu plano era eliminar todos os zumbis do bairro primeiro e depois ir embora. Ele não pretendia ficar neste bairro por muito tempo. Em breve, o sistema de energia da cidade entraria em colapso e o sistema de abastecimento de água não duraria muito mais. Viver uma vida normal nesses arranha-céus seria extremamente difícil depois que o fornecimento de energia e água fosse cortado. Mas esse Angus é um encrenqueiro. Preciso lidar com ele rapidamente, pensou David. Se não fosse por não querer criar uma brecha entre ele e o casal Arnold, David já teria se livrado de Angus há muito tempo. Ele não podia simplesmente dizer ao casal Arnold que renasceu e sabia de antemão que Angus era uma pessoa má. David ponderou suas opções quando de repente houve uma batida na porta do quarto. David, você está dormindo? Posso entrar? Era uma voz de Sally. A porta não está trancada, entre, respondeu David. Sally empurrou a porta, leve uma camisola de seda fina e segurando um travesseiro nos braços. O que está errado? David olhou para ela e já tinha uma boa ideia do que Sally queria. O rosto de Sally ficou vermelho como uma maçã madura. Ela segurou o travesseiro de veludo com força, seu olhar vagando e incapaz de encontrar os olhos de David. Eu sinto um pouco de medo de dormir sozinho. Posso dormir com você? David mandou-se na cama e caminhou até Sally, olhando-a com seriedade. Você está falando sério? Se Sally não tivesse despertado seus poderes hoje, David não teria feito essa pergunta. Nesse apocalipse, era bastante normal que mulheres com aparência excepcional trocassem seus corpos pela proteção de um indivíduo mais forte.
As mulheres eram um recurso nesse cenário de fim de mundo e não tinham capacidade de controlar seu próprio destino. Embora fosse uma dura verdade, era um fato inegável. Para eles, era melhor estar ao lado de um poderoso do que foi capturado e escravizado por outros, certo? David não se importava de ter Sally ao seu lado como uma decoração atraente. No entanto, Sally era atualmente uma Esper potencial e ilimitada baseada no trovão, o que de alguma forma a qualificou para ser vista por David sob uma luz diferente. David esperava transformá-la em uma combinação confiável, em vez de qualquer outra coisa. Sally encontrou o olhar calmo de David. Naquele momento, ela sentiu como se seus olhos serenos fossem como um vórtice insondável no céu noturno, e ela sentiu como se estivesse perto de ser atraída para ele. Seu rosto ficou vermelho enquanto ela olhava profundamente nos olhos de David, dando involuntariamente um passo mais perto. Sally tocou a cabeça no peito de David, e ele pôde sentir sua força muscular acelerada e pulsos cardíacos acelerados. Com uma voz suave e terna, ela disse: "David, eu gosto de você." David imediatamente soube que não havia necessidade de dizer mais nada. Embora ele nunca deixe seus desejos inferiores ditarem suas ações, isso não significa que ele não fosse um homem. Ele a abraçou gentilmente, inalando a fragrância de seus cabelos e sentindo o calor de seu corpo contra o dele. Sally parecia eletrizada, como se sua força tivesse sido drenada, e ela caiu nos braços de David. Na manhã seguinte, David acordou cedo. Ao abrir os olhos, sinta que Sally o abraçou com força por trás. Ele podia sentir o hálito quente dela em sua nuca. Ele gentilmente removeu a mão de Sally e lentamente se sentou na cama, tomando cuidado para não acordá-la. Eles estavam envolvidos em suas atividades por quase 2 horas na noite passada, então Sally devia estar exausta e provavelmente não conseguiria se levantar por um tempo. Embora Sally ainda estivesse em sono profundo, um sorriso doce e contente adornava seu rosto, como se ela tivesse sonhado com algo maravilhoso. Acho que você deveria dar uma sensação. David a cobriu com o cobertor e arrumou os lençóis. Ao olhar para o rosto delicado e de boneca de Sally, um sentimento estranho surgiu em seu coração. Sem pensar muito, David vestiu-se e saiu silenciosamente do quarto. Depois de se refrescar, David não se apressou para tomar o café da manhã. Ele suportou a hora e estimou que o casal Arnold já deveria estar acordado. Ele caminhou até a porta, abriu-a e olhou para o corredor. Confirmando que não havia zumbis no corredor, David caminhou até a porta adjacente e venceu. "Quem é?" "É David." A voz de Arnold veio de dentro da sala. "Sou eu." "Só um momento, David." Através da porta, David pôde ouvir os passos apressados de Arnold, e logo a porta se abriu. "Bom dia, David." Arnold o cumprimentou. "Como foi seu sono ontem à noite? Você se sentiu confortável?" Davi perguntou. "Foi ótimo. Dormimos muito bem", respondeu Arnold. Sem mais amabilidades, David foi direto ao ponto. "Eu vim falar com você sobre algo importante." Assim que ouviram a menção de um assunto importante, as expressões nos rostos de Arnold e Sophie ficaram desejáveis. Arnold disse: "David, vá em frente. Estamos aqui para ouvir e seguir seus arranjos." Sophie olhou para David com curiosidade e perguntou: "E Sally? Ela não veio com você?" Sophie e Arnold evitaram tacitamente mencionar Angus e Zoe. Ontem, David teve um pequeno conflito com Angus, mas depois de discuti-lo, eles decidiram ficar ao lado de David. Afinal, foi Davi quem os salvou. David respondeu: "Está tudo bem." Sally ainda não concordou. "Falo com ela mais tarde." Parando por um momento, David continuou: "O que eu quero dizer é, embora ainda tenhamos um suprimento adequado de recursos por enquanto, ninguém sabe quanto tempo esse desastre vai durar. E a situação não parece muito otimista no momento, então acho que precisamos conservar nossa comida." Arnold e Sophie assentiram, indicando que concordavam. "Então, pretendo alocar uma quantidade fixa de suprimentos todos os dias."
O que você acha? Davi perguntou. Arnold respondeu rapidamente: David, seguiremos sua liderança. Esses suprimentos eram originalmente seus, então cabe a você decidir como distribuí-los. David assentiu e disse: Ótimo. Um de vocês deveria chamar Angus e os outros. Vou dar comida para eles também. Uma pitada de surpresa brilhou nos olhos de Arnold e Sophie. Eles pensaram que depois do incidente de ontem, David excluiu Angus e os outros. Eles não esperavam que Davi fosse tão generoso. Tudo bem, vou ligar para eles, disse Arnold rapidamente. Capítulo 30. Quando Arnold disse a Angus e Zoe que David estava procurando por eles, Angus inicialmente planejou recusa. No entanto, quando Arnold mencionou que David queria distribuir um pouco de comida para eles, Angus hesitou. Zoe persuadiu: Angus, por que não vamos ver? Você não comeu nada o dia todo ontem. Angus ficou em silêncio. Não só ele, mas Zoe também não tinha comido nada o dia todo. Angus havia planejado originalmente sair hoje para ver se conseguiria encontrar alguma comida. No entanto, quando ele olhou pela janela pela manhã, seu coração afundou. As ruas estavam cheias de zumbis errantes, e havia itens de zumbis visíveis a olho nu. Se ele saiu agora, provavelmente seria cercado e dilacerado por esses zumbis. Se as coisas continuassem assim, ele e Zoe provavelmente morreriam de fome. Tudo bem, vamos dar uma olhada. Angus finalmente decidiu depois de lutar com seus pensamentos. Arnold deu um suspiro de rompimento ao ver os dois concordando. No fundo, ele esperava que todos se unissem e superassem as dificuldades. A seu ver, estavam todos no mesmo barco e não havia necessidade de criar conflitos por questões triviais. Acompanhados de Arnold, os dois atravessaram o corredor e chegaram à casa de David. David, Angus e Zoe estão aqui, Arnold anunciou enquanto os conduzia para a sala. Quando Angus entrou na casa de David, seu rosto mudou imediatamente. Ele olhou em volta com espanto, percebendo que a sala estava cheia de comida. Angus, que passa fome o dia todo, não pôde deixar de ter um brilho nos olhos ao ver a fartura de comida. Zoe ficou igualmente surpresa. Nenhum dos dois fazia ideia de que David tivesse guardado tanta comida em casa. David mandou-se à mesa e empurrou um saco para a frente. Dentro da sacola havia 4 pacotes de macarrão instantâneo e 4 salsichas. David considerou cuidadosamente a quantidade. Embora pareça uma especificação específica à primeira vista, seria apenas o suficiente para evitar que os dois passassem fome. Isso não iria realmente satisfazer sua fome. Normalmente, um adulto consumiria mais de 2.000 calorias, mesmo que estivesse sentado ocioso o dia todo, enquanto esses alimentos forneceriam pouco mais de 1.000 calorias quando divididos entre os dois. David falou com eles: dada a situação atual, espero que todos possam se unir. Angus olhou para David, sua expressão profundamente sombria, seus pensamentos desconhecidos. David continuou: posso esquecer o que aconteceu ontem, mas espero que, no futuro, você possa seguir meus arranjos. Se você concordar, leve esta comida. Se você acha que é necessário e quer ir sozinho, eu não forçá-lo. Angus cerrou o punho, parecendo dilacerado por dentro. Ele precisava de comida, mas pegar a comida precisava que ele tivesse que se curvar a Davi. Era ainda mais insuportável do que levar um tapa na cara. Ele não se perdeu mais fraco que Davi. Na verdade, ele acreditava que era mais forte em muitos aspectos. Ver uma beleza estonteante como Sally ao lado de David já havia alimentado seu ciúme. Agora, até a comida estava completamente nas mãos de David. Zoe olhou para Angus com expectativa, esperando por sua resposta. Após um silêncio de cerca de 10 segundos, Angus de repente relaxou o punho cerrado. Tudo bem, eu concordo, disse ele, caminhando até David e pegando o saco de comida. David disse a ele: se não houver circunstâncias especiais, a comida será distribuída todas as manhãs às 7 horas. Lembre-se de vir buscá-la. O rosto de Angus resistiu. Entendo.
Vendo a expressão de desgosto de Angus, David achou divertido. Ele sabia que Angus deveria estar furioso por dentro. Angus era uma pessoa obstinada que se preocupava com sua confiança. Agora ele tinha que se curvar a David por alguns baldes de macarrão instantâneo, e na frente de todos. David sabia que Angus não engoliria facilmente seu orgulho. Depois que Angus saiu, David disse a Arnold e Sophie: "Não há mais nada. Vou voltar para o meu quarto por enquanto. Acho que você deveria dar uma sensação." Arnold perguntou: "David, temos planos para o futuro? Há algo que devemos arranjar?" David pensando por um momento. Ele tinha muitas coisas para fazer a seguir, mas nenhuma em que Arnold e Sophie pudessem ajudar. No momento não. Vamos esperar em casa e ver se as autoridades mandam equipes de resgate. Claro, David estava apenas dizendo isso casualmente. Ele sabia que o resgate era garantido. Os oficiais militares estavam sobrecarregados com suas próprias tarefas e não tinham capacidade disponível para salvar civis. Sua prioridade era resgatar funcionários de alto escalão, elites de vários setores, e especialmente, cientistas nas áreas de biologia e virologia. Depois que David saiu, Arnold suspirou. Parece que David é realmente frio por fora, mas quente por dentro. Mesmo que Angus o desafie assim, ele não leva isso a sério. Nem todo mundo pode ter essa tolerância. Sophie também suspirou. "Ah, eu só estou preocupado com Zoe. Angus tem um temperamento ruim, e Zoe pode sofrer por causa dele." David distribuiu para Arnold e Sophie um pacote de biscoitos, uma barra de chocolate, 3 baldes de macarrão instantâneo, uma garrafa grande de água, uma lata de frutas e uma lata de carne por dia. Eles até temeram que não fossem capazes de terminar tudo. Isso não era exatamente racionamento de comida. Mas Angus e Zoe só tinham um macarrão instantâneo para comer. Arnold também suspirou. Ele sabia que Angus tinha uma personalidade problemática. Zoe era uma garota de bom caráter, confiável e trabalhadora, e tanto Arnold quanto Sophie gostavam dela. Se não fosse por Zoe, Arnold não teria falado por Angus ontem. No quarto de Angus. Droga, quem ele pensa que é? Angus chutou uma cadeira, fazendo-a voar a 5 ou 6 metros de distância. Ele quer que eu me lembre de vir buscá-lo. Quem ele pensa que é? O chefe. Zoe falou, tentando persuadi-lo. Deixa pra lá, Angus. Afinal, é a comida deles. Já é generoso da parte dele nos dar uma porção. Embora Zoe estivesse do lado de Angus, ela achou que David já havia feito o possível. Se David quisesse, ele poderia ignorar completamente o bem-estar deles. Afinal, David não desvia nada a eles. Mas Angus claramente não pensava assim. Ele liderou Zoe pelo colarinho. Você está do lado dele? Droga, você é minha mulher e está do lado dele. Ele empurrou Zoe para o chão. Então vá embora. Vá com ele. Por que você está me seguindo? Lágrimas brotaram instantaneamente nos olhos de Zoe. Angus, não é isso que eu quis dizer. Ela se aproximou e engoliu a mão de Angus, mas ele a levou com força e empurrou para o chão novamente. Me deixe em paz. Angus pegou o saco de comida e entrou no quarto, fechando a porta e deixando Zoe sozinha do lado de fora. Zoe caminhou até a porta, tentando abri-la, mas encontrou trancada. Ela ficou lá, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.